Olá, graça e paz. Que bom você estar conosco aqui para mais um estudo bíblico. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva. Quero convidar-lhe a conhecer os conteúdos que estão no meu site e também a participar do meu Instagram. O QR Code logo aqui ao lado vai lhe permitir o acesso direto a estas minhas mídias sociais e eu te espero lá para continuarmos esse nosso encontro virtual. Hoje daremos prosseguimento aos estudos bíblicos. Estudos bíblicos, essa série especial para encorajar-lhe a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra de Deus de uma forma mais profunda, contextualizada, com todas as referências e o suporte, com uma curadoria de conhecimento bíblico para a sua edificação espiritual. Há uma série de estudos já postados nessa série, nós vamos incrementá-la a partir de hoje e eu gostaria de convidar-lhe a conhecer o meu canal no YouTube, esta playlist em particular, com o QR Code logo aqui ao lado. Assista, participe, convide outras pessoas, se inscreva no canal e vamos estudar a palavra de Deus. O propósito hoje é nos dedicarmos à carta de Paulo aos Efésios. Eu optei por fazer esse estudo em duas partes. A primeira parte versará sobre a cidade de Éfeso, o contexto histórico, político, geopolítico, cultural, religioso daquela cidade de extrema relevância para o Império Romano e para a cristandade. Na segunda parte, o próximo vídeo, que a descrição virá abaixo, na segunda parte desse estudo, nós vamos nos debruçar sobre a carta propriamente dita. Então, primeiro, aperte os cintos, vamos estudar sobre a cidade de Éfeso. Esta carta, escrita para os Efésios, ela teve como destinatário a cidade, pois era necessário levar doutrina e orientações de vida cristã para as pessoas que faziam parte daquela igreja, os Efésios. Então a carta de Paulo aos Efésios trata muito de teologia, mas trata também da prática, do cotidiano da vida cristã na igreja, entre os irmãos, e você já vai entender como isso era importante para o amadurecimento espiritual daquela igreja. Inicio com Efésios 1:1. Sim, né? Capítulo 1, versículo, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Já temos aqui o remetente, o destinatário e o endereço desta carta. Quem escreveu? Paulo escreveu esta carta. Esta carta foi escrita para quem? Para os santos, os separados e os fiéis comprometidos em Cristo Jesus, que estão onde? Qual o destino? Cidade de Éfeso. Uma leitura teológica mais aprofundada e a importância dessa doutrina de Paulo nos remete a que esta carta tem uma aplicação mais ampla, tanto no tempo quanto no espaço. Ainda que destinada naquele momento aos santos e fiéis da cidade de Éfeso, essa carta se espalhou, chegou até nós nos dias de hoje e é tão atual, ela é tão fortalecedora do nosso espírito cristão, que ela é válida, absolutamente válida, como é toda a palavra de Deus, naquela época e para nós nos dias de hoje. Então, sinta-se também um destinatário da carta de Paulo aos Efésios. Circunscrevendo a cidade de Éfeso dentro do Império Romano, nós temos a província da Ásia. Província da Ásia, ali na península da Ásia Menor. Eu vou fazer um recorte temporal, vou trazê-lo para o ano de 126 a.C., quando a província da Ásia foi instituída, propriamente dito, pelo Império Romano como uma província pacificada, uma província senatorial do Império Romano. Havia uma grande heterogeneidade cultural, étnica, política, religiosa e geográfica, né? Inclusive ali bacia do Mediterrâneo, Mar Egeu, os montes Tauros, bem mais ao sul, de onde nascem os rios Tigre e Eufrates, uma região mais montanhosa, uma região de planície, uma grande diversidade geográfica, muitos povos, muitas culturas efervescendo ali
o helenismo dominante, a influência da cultura, da filosofia grega, ao mesmo tempo em que muitas religiosidades se manifestavam, um politeísmo daquela região, acrescido do culto ao imperador romano, que exigia ser cultuado como um deus. Vamos adicionar mais uma camada: a vinda dos judeus, alguns judeus que depois se converteram a Cristo, e também os gentios que se converteram a Cristo. Note bem, que diversidade, que pluralismo religioso que ali havia, e também quantas resistências, quantas dificuldades, obstáculos Paulo teve para levar o evangelho ali e para que os cristãos se mantivessem firmes na palavra de Deus, no seu compromisso. Do ponto de vista cartográfico, nós temos destacado para você aqui a região da Ásia, província romana da Ásia, e as demais províncias circunvizinhas da Macedônia, da Acaia, mais a oeste, mais a leste a província da Galácia, da Lícia, da Panfilha, chegando mais adiante a Cilícia, um pouco mais ao sul a Síria e também a Judéia. E também o destaque, a capital, né, a cidade de Roma. Esta é a visão cartográfica, o mar Egeu ali e também o mar Mediterrâneo. Hoje tratamos da Turquia. Sim, aquela região onde a cidade de Éfeso se instalou, hoje é para nós a República da Turquia. Esse país transcontinental, 3% do território turco está na Europa, é a chamada Trácia, e 97% está no território turco, está na Ásia, é a chamada região da Anatólia, tão importante para o Levante. Todo aquele espectro de culturas, de localidades, de povos do chamado Levante, região do Levante, na Síria, Judéia, passando pelo Líbano, chegando até a Turquia também, a região da antiga Mesopotâmia, região do Levante. A Turquia é um marco nesse aspecto geográfico, cultural e histórico. A capital da Turquia é a cidade de Ankara, ou Ankara, uma cidade moderna, uma cidade pujante, uma cidade cosmopolita. Bom, aqui temos a cartografia atual, vendo a localização das ruínas da cidade de Éfeso, próximo a Selçuk, ou Selçuk, na Turquia. Também ali está, um pouco mais ao norte, Izmir. Lembra de Esmirna? Sim, né? A cidade de Esmirna, tanto quanto Éfeso, foram cidades citadas no livro de Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Então ali está, às margens do mar Egeu, as ruínas da cidade de Éfeso. Fica então a possibilidade de você fazer, quem sabe, um dia uma visita, né? E contar para nós o que você vê naquelas ruínas da cidade de Éfeso. A história e a geopolítica são riquíssimas. Desde 1000 anos antes de Cristo, a cidade já tinha alguma habitação, a região já era habitada. O marco de Roma, da entrada de Roma, não exatamente do estabelecimento da província, mas da entrada de Roma, no ano de 133 antes de Cristo, a constituição daquela península como sendo chamada a região da Ásia Menor e depois a província específica da Ásia, a cidade de Éfeso, às margens do mar Egeu, muito próxima, comércio, região marítima. Isto levou à sua relevância, o seu destacado ponto de passagem de pessoas do Oriente para o Ocidente e vice-versa, movimentação no Império Romano. Isso gerou toda a sua característica cosmopolita, diversificada e comercial. Essa diversidade transitava por diferentes facetas da vida das pessoas ali em Éfeso, na língua, na cultura, na filosofia, na história que traziam, nas suas identidades étnicas, culturais e religiosas. 3 imagens bonitas aqui para você sobre a cidade de Éfeso: o anfiteatro, a biblioteca de Éfeso e a
ágora, a praça principal, local dos debates na cidade de Éfeso. 3 imagens para ilustrar quanto era linda aquela cidade de Éfeso. Sob o aspecto religioso, o sincretismo greco-romano predominava. Havia uma religiosidade, uma mitologia própria da região da Ásia Menor, que foi consolidada, que foi amalgamada com toda a mitologia grega e também com a religiosidade romana. Tudo isso gerou um caldeirão de mitos, de deuses, de um panteão muito próprio. O destaque era a deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis, Artemis dos Efésios, com referência à deusa Diana ou a deusa Ártemis. Esta que era a deusa filha de Zeus ou de Júpiter, a irmã de Apolo, uma deusa poderosa, gêmea de Apolo, que logo depois de nascer já ajudou no parto do seu irmão Apolo, a deusa associada à caça, associada às florestas, uma deusa representada, como você vê nessa belíssima escultura depositada no Museu do Louvre, em Paris, com um arco, com a flecha acompanhada de um animal selvagem, um lobo, um urso, um cervo, essa deusa potente, forte, também associada à lua, à fertilidade, às mulheres, uma deusa virgem, que, na verdade, era uma construção ali dos Efésios, a Diana dos Efésios, a partir da deusa grega, da sua correspondente romana, e também dos mitos da religiosidade da própria região. Então não era exatamente a deusa grega, nem exatamente a romana, mas era a considerada Diana dos Efésios, aclamada nas praças. Paulo foi confrontado com o culto a Diana severamente. Leia em Atos capítulo 19, como tudo isso começou a desenrolar lá na terceira viagem missionária de Paulo. A cidade de Éfeso, com esta tamanha importância para o Império Romano e para as pessoas que ali moravam e transitavam, passou a ser também um ponto de referência para a expansão estratégica da igreja cristã. Cidade de Éfeso. Nós podemos fazer alguns paralelos com outras cidades de destaque, tal como Jerusalém, onde tudo se iniciou, Antioquia da Síria, que foi o pivô central para a distribuição das viagens missionárias, para a expansão do evangelho, não mais em Jerusalém, porém o ponto focal era Antioquia da Síria. Do ponto de vista romano, a capital, Roma, Antioquia da Síria, também uma cidade extremamente relevante para o Império Romano, e Alexandria. Éfeso se situou neste ambiente, tanto para o desenvolvimento, a expansão da palavra de Deus no Império Romano, quanto para a própria governança romana do Império. Era importante para o Império Romano e era importante para os cristãos, que, a partir de Éfeso, conseguiram levar a palavra de Deus até os confins da terra. Vou fazer várias menções aqui que vão chamar muito a sua atenção e vão encorajar-lhe a estudar mais sobre a carta de Paulo aos Efésios. Note bem quem passou por lá. Paulo, na sua segunda viagem missionária, foi uma passagem mais curta, mas ele tinha a intenção de voltar, ficou por mais tempo na terceira viagem missionária, uma estada mais prolongada. Também em Éfeso, Priscila e Áquila atuaram, importantes amigos de Paulo, missionários comprometidos com a palavra de Deus. Em Éfeso esteve Apolo, aquele eloquente orador, conhecedor da palavra de Deus, que foi orientado, tutelado por Priscila e Áquila, depois foi para Corinto. Também ali em Éfeso esteve por um bom tempo Timóteo, o filho na fé de Paulo, que tanto agradava o coração de Paulo e em quem Paulo tinha tamanha confiança. Nesta cidade de Éfeso, Paulo escreveu as suas cartas aos coríntios e escreveu também as suas cartas a Timóteo. Ali, enquanto esteve Paulo produzindo, gerando as cartas que chegaram até os nossos dias. Outro personagem tão importante, o apóstolo João. João morou em Éfeso. Ali de Éfeso ele escreveu o Evangelho de João, escrito ali naquela cidade, bem como as suas
cartas. Note bem, de frente para este panorama, você gostaria de saber mais sobre essa cidade? Vai ficar conosco aqui nos 2 estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios? Na segunda viagem missionária, trago ao seu conhecimento este verso aqui, capítulo 18, 19 a 21. Chegaram a Éfeso, olha só, chegaram a Éfeso. Segunda viagem missionária, Paulo, seus colaboradores chegaram até a cidade de Éfeso, primeira passagem, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrou na sinagoga, começou a debater com os judeus, como era do seu feitio, e eles pediram para que ele ficasse mais. Contudo, ele não foi persuadido, não cedeu, tinha um roteiro de viagem muito bem estabelecido, mas ao partir ele prometeu: voltarei. Condicionado à palavra de Deus, à vontade de Deus na minha vida, então, embarcando, partiu de Éfeso. Foi a primeira passagem, uma passagem curta. Já na terceira viagem missionária, enquanto Apolo se deslocou de Éfeso para Corinto, Paulo, atravessando toda essa geografia das regiões mais altas, chegou onde? A Éfeso. Ele não havia prometido que gostaria de voltar? O Senhor permitiu. Na terceira viagem missionária, ali estava Paulo, em Éfeso, encontrou alguns discípulos, começou a trabalhar, entrou na sinagoga, falou com liberdade durante pelo menos 3 meses, argumentando, convencendo sobre a chegada do reino de Deus. Mas houve resistência, houve dificuldades, ele acabou deixando de ensinar nas sinagogas e foi para uma escola, para um local específico de debate, de estudo. E ali, neste local, ele continuou ensinando sobre Jesus por 2 anos, de forma que judeus, gregos, os que moravam, que passavam, os que viviam na província romana da Ásia, ouviram a palavra de Deus. Então, não apenas Paulo voltou, mas permaneceu. Se nós somarmos aí a chegada de Paulo, a adaptação, o tempo que ficou pregando na sinagoga, depois a passagem da sinagoga para essa escola, para esse local de estudo, mais 2 anos, e também visitando e levando a palavra de Deus para outras cidades da região da Ásia Menor, 3 anos. Paulo ficou em Éfeso, uma estada prolongada por 3 anos. E todas aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus. Todos aqueles ouviram a palavra de Deus. E se havia em algum deles uma dúvida sobre a sua característica identitária, eu sou grego, helenista, judeu, eu sou da Ásia Menor, eu sou romano, eu cultuo Diana, eu cultuo mitos da própria região, no meio deste caldeirão de etnias efervescente de cultura e pluralidade religiosa. Qual é a minha característica identitária? Com quem eu me identifico? Paulo deu esta resposta: aqueles que estão em Cristo já não são mais estrangeiros. Aqueles que estão em Cristo já não são mais forasteiros. Já não são de fora, não estão mais de passagem, mas são concidadãos. Nós temos agora uma característica de sermos cidadãos dos céus, concidadãos de todos os santos e membros da família de Deus. Paulo desconstruiu talvez uma dúvida identitária, uma angústia identitária, e Paulo construiu uma cidadania. Levou aquelas pessoas a ouvirem a palavra de Deus, a terem Jesus como Senhor e Salvador, e passaram a ser membros da família de Deus, fazerem parte da Igreja do Senhor, conectados, todos nós, aqueles daquela época, você, eu hoje, conectados como membros da família de Deus. Agora sim, nós somos concidadãos nos céus. Tanto aqueles de Éfeso, quanto você e eu, nos dias de hoje. Está preparado agora para estudar a carta? Já tem todo o contexto? Já sabe sobre a cidade, sobre a história, sobre qual era o ambiente no qual Paulo chegou
e ali pregou o Evangelho e depois escreveu a carta quando estava em Roma. Na segunda parte desse estudo, nós vamos esmiuçar, detalhar, nós vamos nos debruçar com muita alegria e muito prazer sobre a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelas suas orações com respeito ao ensino da palavra do nosso Deus. E que o Senhor Deus lhe abençoe e lhe guarde.